Olá, a nós aqui, estamos juntos mais uma vez, nessas produções maravilhosas, segunda-feira, né? Coisas boas. Vamos começar agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Respirando, né? Espírito mais uma vez. Pegar as mãos. Isso é um aquecimento, né? Colocar os sentidos em ação e começar, né? Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tuas graças têm sido sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso dia a dia. E peço a Deus pela Tua misericórdia, pela Tua luz, pelos Teus ensinamentos, que Teu Espírito Santo possa continuar nos orientando, nos instruindo. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, que nós venhamos alcançar muitas vidas, transbordar sobre muitas vidas e que as bênçãos do Senhor não deixem de chegar sobre nós e que nós não venhamos esquecer dos nossos compromissos, não venhamos esquecer de onde nós saímos e toda a honra, toda a glória seja para Ti, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um que está participando desta live, né? Que ele também possa alcançar dentro do seu lar a alegria de ter a Tua presença, a alegria de ter o favor do Senhor. Tu és Deus que reina e sempre reinará. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Hoje nós vamos estar dentro da prática da presença em oração em movimento. Oração em movimento é uma prática que é muito relatada na Bíblia, né? E muitas pessoas têm dificuldade de fazer 30 minutos de oração, mais de 30 minutos de oração. Então, o livro começa a trazer para nós aqui algumas dicas, né? De como a gente ficar mais tempo na presença do Senhor, mais tempo degustando da presença do Senhor. Então ele começa orientando os 10 minutos que você possa fazer em adoração, e aí você faz mais 10 minutos de joelho, 10 minutos em pé, mais os 10 minutos andando, porque às vezes você vai ficar só numa posição, só ajoelhado, só sentado, só deitado, e vai acontecer de o sono vir, a sua mente distrair. Então, quando nós, nesses momentos de intimidade, mergulhando na presença do Senhor, decidimos, né, prolongar um tempo maior, se faz necessário, né, principalmente se for pela noite, pela madrugada, de nós nos colocarmos em movimento para que a mente quebre a frequência do sono. Porque eu lembro quando eu estava no meu serviço, cumprindo meu período militar, e a gente, quando ia fazer uma corrida muito longa, às vezes a gente cantava, né? E o monitor, que era o sargento Areis, ele ia na frente e às vezes ele direcionava: palmas no pé esquerdo. Quando colocava o pé esquerdo no chão, a gente palmas. Passava um tempo, palmas no pé direito. Tempo no chão, palmas. Ele tinha até as musiquinhas, né, que ele cantava. Ele falava assim: eu vou gritar chope, chope, vocês gritam geladinho. Chope, chope, geladinho, né? Isso aí tudo são quebras de frequência. Às vezes, quando via uma garota bonita, aí ele gritava:
Ô Romeu, onde está a Julieta? Aí a pessoa gritava, está ali, é só olhar para a esquerda. Outra hora, está ali, é só olhar para a direita. Então, são quebras de frequências. Porque quando você começava a fazer esses cantos, né, você tirava o foco de que a mente ia lançar para o corpo, que você está cansado, que a corrida era longa, que o fuzil é pesado, que o coturno pesa. Então, são quebras de frequências. E quando a gente coloca o foco no Senhor, o inimigo tenta de toda forma tirar a sua frequência com o Senhor. Ele quer colocar você em outra frequência, menos que você esteja ouvindo a voz do Senhor. E para ouvir, você tem que estar na mesma frequência. Você colocou o seu rádio na sintonia 94,7. Você vai ouvir a rádio atividade. 96,3. Você vai ouvir a rádio 96. 98. Então, você vai ouvir na frequência que você está. Você entra em comunhão com Deus, mas não consegue ficar na frequência do Senhor, não consegue ouvir a voz dele. Aquele tempo lá se torna um tempo perdido. E aí, as coisas, muitas das vezes, sem a presença do Senhor, se paralisam. Talvez você já sabe tudo que tem que fazer. Você compra seus produtos, é um ativo, mas você não coloca ele em movimento, não anuncia ele para as pessoas, não anuncia nas redes sociais, não coloca nos marketplaces, e ele fica ali parado. Aquele ativo se torna um passivo. Então é necessário que estejamos em movimento. Olha só a Catedral dos Vencedores. Esse mês de abril está no jejum, vai ter encontro, vai ter batismo, está em movimento. E Jesus falou assim, meu Pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Então, são coisas que em movimento. Em movimento nós vemos, né, o desenvolvimento, nós vemos o crescimento. Então vamos aqui, né? Chegamos na segunda semana do jejum da vitória. E aqui ele traz para nós, né, um relato da nave espacial Apollo 11. A nave espacial Apollo 11, né, é a nave que aterrissou na Lua no ano de 69, no dia 20 de julho. E aí ele conta aqui que a maioria de nós estamos familiarizados com a afirmação histórica, né? Armstrong, quando ele pisou na superfície da Lua. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Aí ele traz um relato que poucas pessoas sabem a respeito da primeira refeição que lá fizeram. Buzz Aldrin havia levado à nave um pequeno estojo da Santa Ceia. Ele fez uma transmissão via rádio à Terra, pedindo aos ouvintes para contemplar os acontecimentos daquele dia e dar graças. Depois, com o rádio desligado, para maior privacidade, Aldrin pôs vinho no cálice de prata e leu: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Passagem de João 15, né? Acho que já falamos aqui nessa série de lives sobre os 21 dias de jejum, 21 dias rompendo em oração. E em silêncio ele deu graça, serviu-se do pão e do vinho. Deus está em todo lugar. Nossa adoração deveria refletir esta realidade. Aprendemos
no Salmo 139, que por onde nós formos, Deus está intimamente presente conosco. Bus-Adri orou na superfície da lua, milhares de quilômetros distante da terra. Ele reservou um tempo para ter comunhão com aquele que o criou. Redimiu e relacionava-se com ele. Essa história revela que você pode orar até na lua. Não importa a posição, a situação ou a localização. A oração funciona. Então, irmãos, não importa o lugar, não importa a forma, que nós devemos conscientizar é de que a oração é uma ferramenta de livre acesso que tem uma eficácia muito grande. O que basta então é você ter a visão sobre aquilo que você está orando, porque antes do homem ir na lua, ele visualizou esse momento, ele se preparou para isso. Então você começa a ter a visualização daquilo que você está buscando, daquilo que você vai colocar em oração, e coloca a sua fé em ação e determinação. Como você irá orar todo instante igual a Bíblia ensina, se você que só sabe orar só na posição? Se você acreditar que Deus só ouve sua oração de joelho? E aqui ele traz uma chave. Como passar mais de 30 minutos em oração? Muitas pessoas têm dificuldade de passar mais de 30 minutos orando. Creio que uma das excelentes maneiras de permanecer em oração por mais tempo é alternando a postura na oração. Por isto, nessa segunda semana dos 21 dias, você pode orar em movimento durante o período diário que estiver retirado com o Senhor. Você pode começar o seu tempo a sós com o Senhor prostrado de joelho. Fique nessa posição por 10 minutos. A seguir, ande pelo local orando em voz alta por mais 10 minutos. Depois, prostre-se de bruços e ore por mais 10 minutos. Você pode ficar sentado também e seguir mudando a posição enquanto você ora. Então ele fala de joelho, de bruço, andando, sentado. Se pegar aí 10 minutos, 30 minutos vai passar e você nem vai perceber. Olha só, aqui ele traz um exemplo para nós do profeta Eliseu, quando o filho daquela mulher morreu e a mulher sunamita foi ao encontro do profeta. E antes que ela chegasse lá, Deus já revelou ao profeta que aquela mulher estava indo, mas não falou para ele o que era, porque o motivo dela. E a gente vê, nos relatos da Bíblia chegando, que aquela mulher não falava com ninguém. E as respostas para as pessoas é só vai tudo bem. E então Eliseu mandou o seu ajudante ir na frente, mas o ajudante não resolveu. E quando ele chegou lá onde a criança estava morta, a Bíblia relata, está lá em 2 Reis 4, 33 e 35. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, quer dizer, ele, a criança, a mulher, talvez o seu servo, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os teus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes,
e abrir os olhos. Então, nesse texto, o profeta também anda de um recinto, deita, sobe no garoto, tudo isso enquanto ele ora. Ele se movimentou durante o período em que ele estava insistindo, né, grandiosamente por um milagre. Né? Lá daquela passagem também do tanque de Betesda, né, lá em João 5,8, que fala, né, que o paralítico falava assim: eu não sou curado, eu estou aqui há muitos anos, porque sempre que um anjo desce, sacode as águas, o primeiro que desce recebe o milagre. Como eu não tenho penas, né, eu tenho dificuldade para ser o primeiro. Diversas formas de orar a Bíblia. A Bíblia apresenta diversas formas de orar. Creio que as formas alternadas de oração podem nos ajudar a diversificarmos o modo como oramos para aumentar o tempo na prática da presença. MacArthur explica que orar sem cessar exige que se esteja em diversas posições, porque você nunca vai estar na mesma posição durante todo o dia. Né? Foi o que nós comentamos aqui. Como as pessoas oravam a Bíblia? As pessoas oravam a Bíblia de pé, está lá em Gênesis 24, do 12 ao 14. Elas oravam a Bíblia levantando as mãos, 1 Timóteo 2 ao 8. Oravam a Bíblia sentadas de joelho, Marcos 1,40. Olhando para cima, João 17,1. Prostrando-se, Êxodo 34,8. Colocando a cabeça entre os joelhos, 1 Reis 18,42, em movimento, né? Foi o que nós vemos aqui, 2 Reis 4,33 ou 35. Há respostas e exortações de Jesus em relação à oração. Jesus respondeu à oração do leproso, Mateus 8, 1, 4, do centurião, Mateus 8, 5 ao 13, dos discípulos na tempestade, Mateus 8, 23 ao 27, de Jairo, Mateus 9, 18, 19, 23, 25, da mulher enferma, Mateus 9, 20 ao 22, dos dois homens cegos, Mateus 9, 27, 31, de Pedro, Mateus 14, 28 ao 31, da mulher Ciro-Fenícia, Mateus 15, 21, 28, Jesus falou sobre a oração com jejum, Mateus 17, 21, Marcos 2, 18 ao 20, 9, 29. Vamos ver aqui sobre essa oração com jejum, o que Jesus falou, para que nós, já que estamos aqui na campanha do jejum, né? Mateus 17, 21, vamos ler o primeiro aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então o texto aqui fala, né, daquela passagem que o homem trouxe o seu filho, né, possesso para que os seus discípulos expulsassem, eles não conseguiram expulsar, e Jesus falou, né, geração de pouca fé. E depois eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele garoto? E ele falou que certa casta de demônios só sai com oração e jejum, né? Esse é um exemplo para nós, motivo de nós nos alegrarmos, né? Grandiosamente. Por quê? Porque nós vemos, né, nitidamente que o Senhor se agrada, né, de quando nós entramos no propósito. O Senhor se agrada desse tipo de atitude. Aleluia. Ó, aqui traz um relatozinho sobre o texto da Bíblia. Ó. Aquele pai desesperado já não aguentava mais ver o sofrimento do seu filho. A qualquer momento, aquele rapaz poderia ser morto
por aquele demônio que possuía o seu corpo. O Senhor Jesus mostrou o seu descontentamento pelo fato de os discípulos não terem conseguido expulsar o espírito imundo. E por que não conseguiram? Porque faltou fé para exercitar a autoridade que o Senhor lhes havia dado. É o versículo 19 e 20. Isso mostra que é imprescindível que os servos de Deus vivam em comunhão com Ele, para que possam usar da sua autoridade em benefício dos que sofrem nas garras do inimigo. A oração e o jejum são importantes para fortalecimento da vida espiritual. Então, oração e jejum tem que andar junto. Não existe jejum sem oração, não existe pessoas que têm vida de oração que não jejuam. E para encerrar aqui, vou dar mais um exemplo, o ensino de Jesus sobre a oração no Evangelho de João. João 14, do 13 ao 15. Portanto, quer o desejo de orar esteja em você ou não, chegue ao seu quarto na hora estabelecida, tranque-o com Deus, espere nele e busque a sua face. Então, aqui até traz aqui uma orientação, é um dos livros que eu tenho aqui também, orando com poder pela família. Então, uma dica aqui também, de você colocar os propósitos seus de oração. Então, fica a dica de hoje, orando em movimento. O importante é orar, é mergulhar na presença do Senhor todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Não se esquecer nunca, que o Senhor é a videira, nós somos os galhos. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Quero desejar para você um excelente dia, e que você tenha grandiosas experiências com o Senhor. Que Deus possa fortalecer o seu coração, te iluminar, e que cada dia mais você tenha sede de conhecer a Jesus. Um grande abraço, obrigado. Curta, compartilha, Vamos fazer com que mais pessoas alcancem essa mensagem.